Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos trabalhar com o Brasil, de uma sociedade agrária a uma sociedade industrial. Então, nós vamos ver aqui que a população que exerce atividade remunerada, ela constitui, ou seja, ela forma uma população que nós chamamos população economicamente ativa, a PEA de um país. Quem faz parte dele? Todas as pessoas empregadas, de carteira assinada, né? Então, os desempregados também, desde que eles estejam à procura de emprego, eles também fazem parte da população economicamente ativa. Agora, os estudantes que não trabalham, as crianças de modo geral, as donas de casa, né? Os idosos, os aposentados que não trabalham, eles constituem outro grupo, que é o grupo chamado população economicamente inativa, que é a PEI. Então, nós temos a PEA, que é a população economicamente ativa, e a PEI, a população economicamente inativa. Então, vejam bem, a população economicamente ativa de um país, ela se distribui em 3 grandes setores de atividades. Primeiro, o setor primário. O setor primário, ele compreende a agricultura, a pecuária, o extrativismo animal, vegetal e mineral, desde que a quantidade extraída seja pequena e os equipamentos utilizados para a extração sejam simples. Então, aí nós temos a criação de gado bovino em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, em 2008. O setor secundário, ele abrange a indústria, a construção civil e o extrativismo em geral, desde que nessas atividades sejam utilizadas máquinas e equipamentos tecnologicamente avançados e a quantidade extraída seja grande. Então, aí a gente tem o exemplo de uma fábrica de calçados em Ivoti, no Rio Grande do Sul, também em 2008. Aí nós temos o setor terciário. O setor terciário é aquela atividade que não produz mercadoria. Mas como assim ele não produz mercadoria? Mas ele é fundamental para a nossa organização, para a vida em sociedade, para a economia, para o comércio, para os serviços de transporte, serviço de banco, meios de comunicação, administração pública, saúde e educação. Então, aí nós temos a sede da Prefeitura de Belém, no Pará, em 2003. Bom, aí nós temos, claro, que predomina no Brasil as atividades do setor terciário. Mas nem sempre foi assim. Há cerca de 50 anos atrás, a maior parte dos brasileiros, dos trabalhadores, exerciam atividade no setor primário. E o que houve para mudar? Bom, a mudança de um setor para outro decorreu do processo de industrialização, de modernização da economia e da sociedade brasileira. Então, essa imagem aí que nós vemos é o transporte de container no Porto de Santos, em São Paulo. Então, a industrialização brasileira, como foi que ela se transformou, como foi que ela surgiu? Bom, no decorrer do século XX, principalmente após os anos de 1950, a atividade industrial, ela se expandiu para diversos lugares do mundo, do globo. E a partir de onde ela se expandiu, ela cresceu? A partir dos países que se industrializaram. Primeiro, Reino Unido, que é a Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, Itália, Japão. Então, por exemplo, essa foto que nós estamos vendo aí, uma linha de montagem de uma fábrica de automóveis na Grande São Paulo, em São Paulo, nos anos de 1950. Então, esse processo de expansão das atividades industriais foi marcado como? Bom,
Esse crescimento de empresas, né, foi marcado pelo crescimento, pela expansão de empresas multinacionais. Opa, o que é multinacional? Bom, as multinacionais, elas são grandes grupos empresariais que acumularam enormes quantidades de capital e queriam ampliar ainda mais os seus lucros. E aí vieram se instalar em outros países. Então, as multinacionais de diversos ramos, farmacêuticos, químicos, automobilísticos, têxteis, alimentícios, eles vieram se instalar nos países subdesenvolvidos. Por que eles escolheram esse país? Bom, porque esses países, eles investiam, né, na infraestrutura, no incentivo, eles criaram condições para que essas multinacionais, para que essas empresas viessem se instalar nos seus países, fora do país de origem. Então, no Brasil, por exemplo, instalaram-se várias indústrias têxteis, indústrias alimentícias, indústrias químicas, farmacêuticas, eletrodomésticos, cigarros, bebidas, máquinas. E o destaque, que foi o carro-chefe, a indústria automobilística. Então, nós temos aí a construção de fábrica de indústria automobilística na década de 50, em São Bernardo do Campo, São Paulo. A indústria siderúrgica em Cubatão, em São Paulo. Então, o Estado, ele teve uma participação significativa nesse processo. Por quê? Porque ele estimulou a vinda dessas multinacionais por uma série de incentivos, como, por exemplo, diminuição ou isenção de impostos e ainda doação de terrenos. E, além disso, o Estado garantiu mais coisas. Por exemplo, fornecimento de energia por meio das nossas hidrelétricas, fornecimento de matérias-primas para a indústria, como o nosso aço, né, por meio da construção das indústrias siderúrgicas, criação de infraestrutura dos transportes, com modernização de portos e aeroportos, principalmente na construção de rodovias, produção de combustíveis e matérias-primas para as indústrias químicas, como, por exemplo, a formação da Petrobras, né? E com a construção de diversas refinarias do petróleo, e a proteção em relação à concorrência externa, por meio de impostos altos de importação e fixação de cotas. Bom, a falta de produtos durante a Segunda Guerra Mundial, as quedas do preço do café no mercado internacional em 1930, por causa da quebra da Bolsa de Nova York, em 29. A forte dependência da economia brasileira em relação ao café, a esse produto. Então, esses probleminhas aí contribuíram para que o governo brasileiro estimulasse intensamente o processo de industrialização no Brasil. A gente sempre diz que a Segunda Guerra Mundial ajudou o Brasil a progredir, a sair de agrário para industrial. Porque como não tinha mais a quem comprar os produtos, o Brasil se viu na obrigação de ter uma indústria. E quando o nosso café, que era o principal produto que sustentava a nossa economia, o preço caiu em 1930, nós tivemos que nos virar para poder a gente ter outra forma de sobrevivência. E como aconteceu isso? O governo vai incentivar o processo de industrialização. Então, havia se formado um mercado consumidor, com condições de adquirir produtos industrializados, e além de terem acesso aos benefícios da energia elétrica. Então, dessa forma, o Brasil estava apto, né? O Brasil foi, a partir dessa década de 30, e mais intensamente a partir da década de 50, conhecendo essa mudança, essa nova estrutura na sua economia.
Então, a concentração industrial e econômica do Brasil, ela se deu no Centro-Sul. Já sei o que vocês vão pensar. Também o Brasil só se desenvolveu em São Paulo, no Rio e em Minas. Bom, a concentração das atividades industriais no Centro-Sul, ela foi uma característica marcante do processo de industrialização. Isso contribuiu para a concentração na região das atividades econômicas em geral. Então, essa região do Centro-Sul, principalmente o estado de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, era a área do Brasil que reunia as melhores condições de infraestrutura, de mão de obra qualificada e de um mercado de consumo grande. Então, foi por essa razão que a concentração industrial e econômica do Brasil se deu no Centro-Sul. Então, nós temos aí uma vista aérea parcial, né? Não está toda, do Distrito Industrial de Campinas, em São Paulo. Então, a industrialização brasileira, ela foi acompanhada de profundas desigualdades regionais. Quer dizer, enquanto o Centro-Sul se desenvolvia, o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste ficavam aquém, né? O Centro-Sul consolidou-se como polo econômico do país, especialmente a partir dos anos 50. Então, é nesse período que passa a existir um mercado interno integrado no país. Por exemplo, mercadorias industrializadas produzidas no Centro-Sul são distribuídas para as outras regiões do país. Matérias-primas dessas regiões são encaminhadas para o Sul. É uma troca. O Centro-Sul tinha produtos industrializados, fornecia a outras regiões brasileiras, e as regiões brasileiras, por sua vez, mandavam as matérias-primas para o Centro-Sul. Então, até os meados da década de 60, praticamente todas as multinacionais, empresas siderúrgicas, refinaria de petróleo e boa parte das usinas hidrelétricas do Brasil que se instalaram aqui se concentravam nos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Então, aí a gente vê a distribuição, né? A gente vê aí a distribuição das empresas no território brasileiro. Isso no início da década de 20. Né? De 20 não. No início da década do século 21. Né? Do século 20. Então, a gente tem aí onde há a maior concentração de empresas. Se a gente olhar o mapa, a gente vai ver que é exatamente no Centro-Sul. Então, a urbanização, é claro, iria acompanhar a industrialização, né? As pessoas passaram a deixar a zona rural e morar na zona urbana. E essa urbanização vai ser uma integração na economia brasileira. Porque o espaço geográfico do Centro-Sul conheceu, desde 1950, profundas modificações. Quais foram elas? O aumento da concentração populacional nas cidades, as pessoas deixaram o campo. A ampliação do número de municípios aumentou, mais municípios surgiram. O estabelecimento de áreas industriais, né? Aquelas regiões onde foram incentivadas para montarem as suas indústrias. A construção de novas rodovias, de novos portos, de novos aeroportos. Então, com a urbanização, o que aconteceu? O processo caracterizado por esse período, entre outros fatores, tem a expansão das cidades e o crescimento da população urbana. E, em consequência imediata da industrialização, né, apesar de não ser causada exclusivamente por ela, foi que ajudou as cidades crescerem, se urbanizar. O país passou a se urbanizar. Então, a integração entre os mercados das diversas regiões do país e a integração da economia brasileira com a economia mundial foram possíveis em virtude de quê? Dos avanços no setor de produção, a distribuição de energia, dos setores de transporte, no setor de comunicação. Então, a integração, quer dizer, o Brasil passou
a fazer, né, contato com várias regiões do país e também com o mundo, através exatamente desses avanços no setor de distribuição de energia, de transporte, de telecomunicação. Então, aí nós temos duas imagens. A produção de suco de laranja na indústria de bebedouro em São Paulo. Trata-se de um exemplo de integração entre a indústria e a agricultura, né? E aí o transporte de contêiner no porto de Santos. Então aí nós temos, nesse gráfico aí, fontes de energia que o Brasil utilizava em 2007. Então nós temos os verdes, essas verdinhas são as energias renováveis, e essas em laranja, quase vermelho aí, amarelo, as energias não renováveis. Então a gente tem, por exemplo, energia renováveis, produtos da cana-de-açúcar, lenha e carvão vegetal, energia hidráulica e eletricidade. Nós temos também outros renováveis. Na energia não renováveis, o petróleo e os derivados, o gás natural, o carvão mineral e os seus derivados, e em pequena quantidade o urânio e os derivados. Então, a fonte petróleo e derivados, ela aparece como a mais utilizada. Por quê? Porque o gráfico agrupa o combustível veicular com a utilização das usinas na geração de energia elétrica, certo? Então aí, o crescimento e a modernização da nossa economia, que o Brasil vai crescer, vai se modernizar, né, para poder entrar no mercado internacional. Então, entre os anos de 1950 e de 1980, enquanto o Produto Interno Bruto, que nós chamamos de PIB, cresceu em média 7,5% ao ano, no setor secundário, o Produto Interno Bruto industrial apresentou um crescimento um pouco maior. Ele atingiu 8,3%. Então, apesar do crescimento bastante expressivo, as desigualdades sociais permaneceram, quer dizer, continuaram. Inclusive, foram até reforçadas. Então, assim, a economia brasileira cresceu e o país se modernizou. Mas, em compensação, um processo dependente do capital e da tecnologia estrangeira foi necessário. E aí não trouxe melhorias significativas para a população mais carente, tanto da cidade quanto do campo. Então, a miséria está presente tanto nas localidades mais pobres como nas mais desenvolvidas do Brasil. Então, nos anos de 1990, foram caracterizados por grandes aumentos dos preços de mercadorias, de serviços e elevação de desemprego. Então, assim, a situação das camadas mais pobres da população acabou se agravando. Então, em razão disso, tem havido aumento do número de moradias que oferecem pouco conforto às famílias. O aumento desse tipo de moradia não se limita às grandes cidades, atinge principalmente as cidades médias, as cidades pequenas. Aí a gente vê aí o quê? As favelas do Manguezal, no Guarujá, em São Paulo, um morador de rua em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E o desemprego, o subemprego, o trabalho infantil, como ficou? Bom, no Brasil, as taxas de desemprego aumentaram bastante, principalmente entre o final do século XX e o início do século XXI. Por consequência de quê? Dos baixos índices de crescimento econômico, com a redução da produção de mercadorias e a geração de emprego. Então, isso foi resultado de uma política econômica adotada pelos governos a partir dos anos de 1990. Então, outro fator que vai contribuir para o aumento do desemprego foi a introdução
da microeletrônica e da informática. Isso possibilitou o aumento da capacidade de produção e substituiu uma parte da mão de obra na agricultura, na indústria e nos serviços de comércio. Então, tirou muita gente do mercado de trabalho. Então, se a gente observar esse gráfico e essa fotografia, a gente vai ver o seguinte. No gráfico, nós temos aí a dimensão da informalidade no Brasil. Isso era 2005. Hoje está muito maior. Que são o quê? O que é esse gráfico? É mostrando o total da população brasileira que é ocupada com remuneração. Ou seja, 80,86 milhões de brasileiros está ocupada com remuneração. Como assim? Isso aí era uma taxa de pessoas que recebiam dinheiro. Mas como? Bom, 51,1% eles eram ocupados porque eles contribuíam para a Previdência. Eles tinham carteira assinada, né? Ou eram concursados. Eles pagavam o INSS, contribuíam para o INSS. E 48,89% eles trabalhavam, mas eles não contribuíam para a Previdência, não contribuíam para o INSS, não tinha carteira assinada. Eles trabalhavam informalmente, como esse trabalhador que vocês estão vendo aí. Os camelôs, os guardadores de carros, as diaristas, né? Naquela época também as empregadas domésticas, hoje não. Hoje a lei garantiu a empregada doméstica ter uma carteira assinada, né? Mas antes, elas exerciam atividades de subemprego. Então, muitos deles estão sem proteção social. O que é isso? Estão na informalidade, não contribuem com a Previdência Social, não pagam imposto. É mais difícil se aposentar. Então, outra consequência do aumento do desemprego, do subemprego, é a quantidade de crianças e jovens no mercado de trabalho, que infelizmente a mão de obra infantil ainda é muito presente no Brasil. Então, a exploração do trabalho infantil, que é proibido por lei para menores de 16 anos, ainda acontece em todos os nossos estados brasileiros. E isso pode levar a quê? A evasão escolar. O que é isso? O que é a evasão escolar? A pessoa não pode continuar estudando. As crianças terão pouca chance de competir futuramente no mercado de trabalho, porque não conseguem estudar, não conseguem um emprego digno, que lhe garanta uma renda razoável, a fim de sistematizar as suas necessidades e a dos seus familiares. Nós temos aí essa imagem de crianças trabalhando em plantação em Caetés, em Pernambuco, aqui próximo da gente, no Nordeste. Essa foto é de 2006, mas nós ainda temos esse tipo de trabalho infantil. Essa exploração, né, dessas crianças e jovens que trabalham, né, ilegalmente. Aí nós temos a modernização da agropecuária. Nós vimos que a industrialização, ela se modernizou e ela modernizou a agricultura, introduzindo o quê? Produtos químicos, máquinas, implementos agrícolas. Então, grandes grupos empresariais passaram a controlar essa produção, essa comercialização e a industrialização de gêneros agrícolas. As multinacionais, elas estão presentes nesses setores de produção, nessa distribuição de agrotóxicos, distribuição de fertilizante, de adubos, de semente, entre outros produtos que eles implementaram a agropecuária. Então, é no grupo de pequenos agricultores que se encaixa a agricultura familiar. Essa agricultura familiar é responsável por aproximadamente 60% da produção de alimentos que o brasileiro consome. Então, a falta de incentivo do governo às pequenas propriedades fez com que muitos agricultores precisassem vender suas terras às grandes empresas agropecuárias. E com isso, se concentrou, né, o poder nas mãos, né, desses atravessadores.
Ou seja, a concentração da propriedade rural foi para a mão de poucos. Eles continuaram dominando, quer dizer, o pequeno agricultor não tinha incentivo. Agora que o governo está começando a incentivar, mas ainda é muito pouco o incentivo, certo? Então, nós temos aí a reforma agrária, que é um dos temas mais emblemáticos que a gente tem no Brasil. Você observa essa foto aí ao lado, que ela mostra uma ocupação de terras promovidas pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Você já deve ter ouvido falar do MST, que foi criado em 1984. Pois bem, o MST ele é um movimento que promove ocupações de terras com o objetivo de pressionar o governo a acelerar o processo de reforma agrária. Então, além disso, o MST ele ampara o pequeno agricultor, a luta pelo fim do latifúndio. O que é o latifúndio? São grandes terras nas mãos de poucos. Também organiza as famílias em cooperativas de produção que recebem terras do governo. Assim, os pequenos agricultores podem comprar máquinas, equipamentos, adubos, fertilizantes, pesticidas e ter condição de se inserir, no mercado de trabalho. Ou seja, eles têm condições de inserir os produtos no mercado de forma competitiva, certo? Então, isso é uma busca de muito tempo, de longas datas, que vem se lutando bastante. Então, aí nós temos a imagem do acampamento de trabalhadores rurais sem terra, ligado ao MST, em Japaratuba, em Sergipe, também aqui no Nordeste. Essa foto é de 2007, mas não mudou muito não, certo? Aí nós temos outro setor que nós vamos falar, o campo e o turismo. É outra modificação importante que vem ocorrendo no espaço rural nas últimas décadas. É o crescimento de atividade no setor de serviços, como as de jardineiro, caseiro, cozinheira, arrumadeira, gerente de hotel, garçom, guia turístico. Então, com o turismo rural, novos empregos começaram a surgir nessas pousadas, nesses hotéis fazendas, além de equipamentos ligados às atividades de lazer rural, como pesqueiros, trilhas para caminhadas, instalações para esporte de aventura, como rapel, serviços para visitação de parques ecológicos e reservas florestais, entre outros, Então, aí nós temos a imagem de um grupo fazendo trilha no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, em 2007. Mas nós temos em São Raimundo Nonato, no Piauí, nós temos aqui no Ceará, na Gruta de Ipu, nós temos Jericoacoara, nós temos aqui no Ceará, nós temos vários grupos que fazem trilhas, em Quixadá, aqui no Encantado, no campo de concentração do Patu. São muitas novas instalações, novos espaços rurais que estão sendo trabalhados, certo? Então, obrigada, vamos aos nossos trabalhos e até a próxima.